Olá, alunos da Escola Coronel Luiz Duarte. Hoje é a nossa primeira aula à distância através de videoaula. A aula de língua portuguesa de hoje será dedicada para o 5º ano. O conteúdo será compreensão e interpretação textual, conteúdo comumente estudado nas nossas aulas presenciais, e a habilidade que nós tentaremos desenvolver nesta videoaula de hoje é a habilidade de inferir informação em texto verbal. Eu sou a professora Eliane. Habilidade: inferir informação em texto verbal. Mas o que é inferir? Inferir é chegar à conclusão sobre algo não dito a partir de informações que foram ditas. Mas como assim, professora? Como é que eu faço isso? Em um texto, é comum que o autor coloque diversas frases, diversas palavras que consideram que se consolidam como informações. E através dessas informações que são grafadas, que são escritas, eu consigo deduzir informações que o autor não escreveu, mas que ele deixou ali, subentendido, para que de alguma forma eu consiga encontrá-las e conseguir concluir determinado raciocínio. Vamos observar este exemplo? Maria parou de brincar de boneca. A informação dita pelo autor da frase é de que Maria parou de brincar de boneca. É aquilo que está escrito, é o que o autor deixou grafado, deixou explícito. A informação que está implícita nessa frase, ou seja, que está escondida, que precisa ser encontrada, deduzida, é a de que Maria brincava de boneca. Se Maria parou de brincar de boneca, logo eu consigo deduzir, através do meu raciocínio, que anteriormente Maria estava brincando de boneca e por isso parou de brincar. Vamos praticar um pouquinho esse conhecimento. O título do nosso pequeno texto é Um Cardápio Variado. Os besouros estão em toda parte do planeta. Para eles, a natureza é uma fonte inesgotável de alimentos. Veja só, o serrapau tem esse nome porque se alimenta de madeira. Uma espécie é chamada de rola-bosta por sua preferência por excrementos, enquanto outra tem hábitos mais refinados, pois só come pétalas de flores. O bicudo e a broca são terríveis para a lavoura do algodão. O bicudo come a flor antes dela abrir-se, enquanto a broca ataca a raiz enfraquecendo a planta. A joaninha, que também é um besouro, ajuda a combater as pragas das plantações. Ela chega a comer cerca de 20 pulgões por dia. Há também besouros que adoram uma biblioteca, mas ali não vão para uma boa leitura, e sim para devorar os livros. Nesse caso, são as suas larvas que perfuram as capas dos livros, causando um maior estrago. Nesse texto, a gente consegue ver diversas informações que são dadas pelo autor. E existem mais uma infinidade de outras informações que ele não deixou escrita, mas que através de algumas pistas, de algumas informações que estão escritas, eu consigo encontrá-las. Vamos tentar descobrir qual é a relação que existe entre o título desse texto, Um Cardápio Variado, e o conteúdo nele expresso. Cardápio, quando eu falo cardápio, eu me lembro de uma lista de alimentos. E variado, por que variado? Porque existe uma multiplicidade de alimentos. São alimentos diversos, sortidos. De acordo com o texto, qual é a relação que o autor estabelece? Cardápio variado com esse pequeno texto. Ok, o autor nos dá várias espécies de besouros e ele nos apresenta a alimentação de cada besouro. Então, por que o nome cardápio variado casou direitinho com esse texto? Porque para cada espécie de besouro possui a sua própria alimentação, o seu próprio cardápio, tornando assim um cardápio diversificado, visto que cada espécie de besouro consome um tipo de alimentação diferente. Enquanto o serrapau se alimenta de madeira, o bicudo e a broca eles atacam o algodão. O bicudo ataca a flor e a broca ataca a raiz da planta. A joaninha, que também é um outro besouro, ela combate as pragas das plantações. Ou seja, está claro que cada espécie de besouro possui a sua forma de alimentação diferenciada um dos outros. Praticando conhecimento. Piçanho barreteiro, um passarinho prevenido.
Quando captura uma presa, esse passarinho a espeta com seu bico no espinho de um arbusto. Arrasador, ele também atravessa insetos sobre arames farpados. Desse modo, cria sua própria despensa, recorrendo a ela para se abastecer de acordo com a sua necessidade. De acordo com esse texto, o que faz o passarinho ser prevenido? Qual é a informação que nós deveremos procurar nesse texto a partir de informações que já foram dadas pelo autor? Nós temos que encontrar o que é que faz desse passarinho ser prevenido. Mas aqui no texto, a gente consegue ver a seguinte informação. Arrasador, ele também atravessa insetos sobre arames farpados e desse modo cria a sua própria despensa. O que é a despensa? Na nossa casa, a despensa é o local onde a gente consegue guardar os mantimentos que serão usados a longo prazo, ao longo dos dias, durante o dia a dia. Então, de acordo com o texto, o que faz esse passarinho ser prevenido? É o fato dele guardar, estocar alimentos, fazer a sua própria despensa. Cozinheira de mão cheia. Minha irmã passou no vestibular aos 17 anos e teve de se mudar para outra cidade. Foi sua primeira experiência de morar sozinha. Alugou um apartamento e dividiu-o com uma amiga da mesma idade, que também tinha acabado de entrar para a faculdade. Muito dependente da minha mãe, eram constantes os telefonemas para perguntar as coisas mais diversas. Em uma dessas ligações, minha mãe voltou dando gargalhadas. Minha irmã queria saber como se preparava um chá de farinha. Chá de farinha? Perguntou espantada minha mãe. Não se pode fazer chá com farinha. Como não? Estamos com uma receita de panquecas que diz 5 colheres de chá de farinha. O que é que o autor da nossa pergunta quer que nós encontremos no texto? Qual é a informação que está escondida que nós deveremos trazer à tona? Devemos encontrar nesse texto uma característica que caracterize a moça diante deste momento que ela está passando na cozinha. Nós temos aí uma garota de 17 anos que sempre foi bastante dependente da mãe. Se vendo obrigada a fazer sua própria comida, ela tenta fazer uma receita e acaba ligando para a mãe para perguntar sobre coisas mais diversas. E numa dessas ligações ela pergunta como é que faz um chá de farinha, porque na receita que ela está fazendo pede 5 colheres de chá de farinha. Ou seja, a moça em questão ela não tem o conhecimento de que essa colher de chá de farinha é um tipo de medida de uma colher, assim como existem as colheres de sobremesa. Então, o que a gente consegue compreender que a característica dessa moça diante deste momento em que ela está passando nesse texto é de que ela não é experiente, de que ela não tem o costume de fazer comida. Festa que tem quadrilha, que tem bandeira, que tem balão. Tem canjica e pipoca e até uma fogueira, pois é noite de São João. De qual festa o texto se refere? A qual festa essas informações que o autor me deu estão fazendo referência? Ele fala sobre quadrilha, sobre bandeiras e balão. Fala sobre alguns alimentos, a canjica, a pipoca e fogueira. E ele arremata essa informação dizendo que é noite de São João. Para o nosso conhecimento, nós comemoramos o São João no mês de junho, que é também comemorado as festas juninas, né? Todos esses elementos explicitados no texto me levam a crer que o tipo de festa é a festa junina. Então essa foi a nossa aula de hoje, tentando inferir as informações nos textos a partir de informações dadas pelo autor. Essas são as referências, são as fontes de onde eu retirei as informações para essa videoaula.